vocês. Pastor Cândido, muito obrigado. É uma alegria e uma honra muito grande para mim estar aqui no seu aniversário de ministério, aqui na igreja. Que alegria. Quero agradecer pela sua família, sua esposa Raquel, sua filha Maria Alice, o Arthur, que está conversando com os anjos, é natural, né? Está ali num propósito de oração profundo. A gente fala que Jesus falou isso, né? Se não formos como criança, a gente não entra no reino. Então a criança está no reino, focado no reino, voltado para o reino. Então isso é maravilhoso demais. Parabéns a essa família tão linda que Deus deu de presente à igreja. George, acertei? Poxa, nos conhecemos no seminário. Não vou falar o ano não, irmãos, porque sabe como é que é, né? A gente se resguarda também. Então a gente se conheceu lá no seminário. Me lembro de você com um violão atravessado assim. Ó, tem um mistério de Deus aí, hein? Vai desenrolando o mistério aí, Senhor. Violão atravessado, aquele camarada assim despojado, sabe como é que é, né? Boa praça, comunicativo, a gente logo fez amizade. Me lembro, primeiro retiro de pastores, a gente se encontrou, viola ali novamente, aí ficamos batendo papo, violão, cântico, ali uma rodinha de bate-papo. Foi muito bom te encontrar aqui, né? Foi maravilhoso demais. Deus abençoe a família, em nome de Jesus. Irmãos, quero dizer para vocês, eu estou pastoreando a PIB em Venda das Pedras há 21 anos. 21 anos. Pela permissão do Senhor, permitindo o Senhor, agora, dia 11 de setembro, nós completaremos 22 anos. Vocês já estão convidados. Eu não sei o que o povo lá vai arrumar para receber tanta gente bonita aqui, né? Daqui, né? Mas já estão convidados. Vamos fazer chegar o convite até vocês. Então eu quero dizer que ao longo desses 21 anos, a minha família, minha esposa Andréia, vou pedir que ela fique de pé, junto com o meu filho Iveson, de pé o Iveson, Deus abençoe. Nós temos 2 filhos, o Harrison, ele está na faculdade, está morando próximo à faculdade, cada logística de vida para ele é melhor. E o Iveson hoje está trabalhando no nosso colégio batista, o colégio da nossa igreja, está lá trabalhando, ajudando, né? Está também estudando, está se preparando aí, e a gente agradece a Deus. A nossa família foi muito amparada pela igreja. Quando nós chegamos lá em Venda das Pedras, os nossos filhos, o Harrison, ele é mais novo, a diferença é 1 ano e meio, ele era de colo, 6 meses. O Iveson tinha 1 ano e meio. O Iveson, o nome veio do cartão missionário, quando orávamos por uma família missionária, pastor. Nós não tínhamos filhos ainda e pegamos um cartão para orar por missões mundiais. E aí tinha o nome da família, o nome do filho era Iveson. Nós achamos bonito o nome, começa com a letra do meu nome, Israel. E aí falamos assim, se o primeiro filho for um menino, vamos botar Iveson. E nasceu o Iveson, que é uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. E falamos no segundo filho, nós vimos numa legenda de um programa evangélico o nome Harrison. E falamos, se for um menino, vamos botar Harrison. E veio o menino. Falei, vamos parar, senão vai se tornar um time de futebol, né? Aí demos uma parada. Iveson significa filho da fidelidade e Harrison, aquele que lidera. Então nós somos abençoados. O que eu quero dizer com isso? É que a nossa família foi muito bem amparada, tem sido muito bem cuidada, abençoada pela PIB em Venda das Pedras. E eu creio de todo o coração, e posso ver isso aqui, na manifestação de carinho, na manifestação de louvor a Deus, pela vida do pastor de vocês. Isso alegra o meu coração, porque como pastor, a gente caminha no ministério que é uma estrada longa e nós não sabemos as curvas, nós não sabemos o que vem pela frente. Viemos de lá para cá, bati num buraco
a pista escura, um trecho, e eu falei para minha esposa, não deu para ver. E o ministério, ele nos põe nessa caminhada de buracos. Fui levar meu filho para a faculdade, buscá-lo na faculdade, bati num animal na pista, um irmão que estava me levando, que eu estava muito cansado, falei, ó, vai comigo, leva o carro, porque eu não vou aguentar, e realmente eu dormi, acordei com o barulho do impacto, atropelamos um animal na pista, Deus nos guardou, isso tem 20 dias, então a caminhada ministerial é uma grande estrada, e ela só termina no céu, e nós não sabemos o que vem pelo caminho, os embates que o ministério nos oferece, mas também as alegrias, as conquistas, as vitórias, e eu creio que essa igreja, ela é uma igreja de amor, é uma igreja de honra, é uma igreja determinada, de sonhos, de realizações, de conquistas, e a maior conquista é cuidar do maior presente que Deus nos dá, e o maior presente que Deus dá à igreja são vidas, e entre elas, Deus pôs aqui uma família muito especial, que é a família que conduz, obrigado meu irmão, conduz vocês como líderes. Então todo bem que vocês puderem fazer, toda expressão de amor e de carinho que vocês puderem ter, façam com o pastor de vocês, com a esposa, com os filhos, porque quando a gente olha e vê a nossa esposa sendo bem cuidada, sendo bem tratada, isso nos fortalece. Quando a gente olha e vê os nossos filhos sendo amparados, abraçados, né? Isso nos dá ânimo para prosseguir. Então eu quero agradecer a Deus por esses 7 anos, que haja uma multiplicação de tempo, que haja uma multiplicação de vigor, que haja uma multiplicação de unção sobre a família pastoral, que transborde tanto deste altar, quanto da casa onde eles moram, que chegue à sua vida, que chegue na sua casa, através do fluir de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que os trouxe até aqui, que os colocou aqui, para ser uma bênção nas mãos do Senhor, e ser uma bênção na vida de cada um de vocês. Então eu quero agradecer a Deus, porque eu pude ver isso aqui. Eu quero agradecer a Deus pela adoração que fluiu deste altar. Eu estava ali agradecendo ao Senhor. Que Deus continue abençoando vocês grandiosamente. Eu tive a oportunidade de ir lá no terreno, né, pastor? Foi uma experiência que marcou a minha vida. Chegamos lá, olhamos aquela propriedade imensa. Quantos desafios! É assim que Deus faz. Deus presenteou vocês e tem presenteado. Eu penso muito e gosto muito dessa frase da liderança. O líder não tem que temer os desafios, ele tem que temer a ausência deles. Quanto há desafios, a motivação, fé, determinação, a fé em ação, né? E aquilo que Deus já está fazendo neste lugar. Parabéns à família pastoral, parabéns a toda a igreja, por tudo que vocês estão vivendo e ainda irão viver, em nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Deus abençoe, Deus vos abençoe, Deus vos abençoe rica e abundantemente. Eu conheci a história de vida do pastor Cândido sem conhecê-lo pessoalmente, através da família da Patrícia Jandrer, Patrícia e Faustino, as suas 2 filhinhas, a Giovana e a Luísa, estão se preparando para o batismo. Então louvado seja Deus, né? E ela falava com muito carinho sobre a vida dos irmãos, quando estavam na Bahia, né? Ela contou a história de vida de vocês, de superação, e Deus os conduziu até aqui e os levará cada vez mais aos lugares mais altos. Amém?
Louvado seja Deus por isso. Quero trazer um abraço da nossa igreja. Estamos celebrando nesse mês de maio 68 anos. E no final do mês, quero convidá-los, nós vamos encerrar com uma conferência que nós fazemos todo ano, uma conferência de célula, sobre a visão de célula, potencializando as células, e fazemos a festa da multiplicação. É uma grande festa. Só que esse ano a gente resolveu fazer separado, para a gente ter mais tempo para a conferência. A festa da multiplicação vai ser na semana seguinte, e eu quero convidar vocês, vai ser num domingo e numa segunda. Eu sei que o domingo é inviável, é impróprio, sabemos disso, mas a segunda será possível. Então eu vou mandar o convite para o pastor, e vai ser uma experiência maravilhosa. Como eu ouvi vocês falando sobre as células, sou apaixonado e me apaixono cada vez mais pelas células. Eu dei um abraço numa jovem pastor adolescente, 2 domingos atrás. Ela foi à frente com outras pessoas, entregando a vida dela a Jesus. Como a gente se surpreende. Quando cheguei lá embaixo no salão, Jorge, pastor, encontrei a menina lá, conversando com uma outra moça da igreja, e aí eu fui agradecer, parabenizar, e aquela jovem da nossa igreja disse assim: pastor, pastor, ela é minha amiga, eu a convidei. Eu falei: parabéns, ela está indo na nossa célula, eu já estou discipulando para que ela se batize. Então, as decisões, muitas delas que a gente tem, são resultado das células, e elas chegam aqui maduras para a colheita, ou só confirmando a decisão que tomaram durante a semana. Isso é maravilhoso. É a igreja de todos os dias nas casas. Nós não estamos descobrindo nada, nem criando nada, nem inventando nada. Nós estamos apenas cumprindo aquilo que o Senhor nos ensinou nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. E essa é a nossa missão. Amém? Glória a Deus por isso. Mas não é o nosso foco aqui nessa noite. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto maravilhoso. Hoje há uma palavra aqui que com certeza ela representa muito bem esse momento. E essa palavra que eu quero destacar, ela faz parte da nossa reflexão. Alegria, 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 alegria. Capítulo 4, deixa a sua Bíblia aberta, o verso de número 4, ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez: alegrai-vos. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Alegrai-vos. Pai Santo, é a Tua palavra, e nós rogamos por ela, sobre as nossas vidas, no sentido do nosso coração se abrir, para que essa porção poderosa, essa semente poderosa, que é a Tua palavra, chegue ao nosso coração como uma terra fértil. Nós suplicamos e já agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui, na vida de cada um dos Teus filhos, de todas as pessoas queridas que estão aqui, e ao alcance dessa transmissão. Nós suplicamos o Teu favor, hoje e sempre. Amém. Amém? Amém. Alegria. Que essa alegria, ela seja plena, ela seja completa, pastor, família, igreja. E eu te convido a celebrar a alegria, num momento tão difícil que nós vivemos, numa situação talvez caótica à sua volta, familiar, ministerial, financeira ou de saúde. Se olharmos ao nosso redor, para a sociedade, de uma forma muito pontual, o nosso coração se entristece com o que os nossos irmãos estão vivendo no sul.
Uma família da nossa igreja que foi para lá a trabalho, saíram de casa às pressas, só com a roupa do corpo. Estão alojados num hotel pela empresa, estamos em contato com eles. Mas como o nosso coração se preocupa, como o nosso coração dia a dia e constantemente está sujeito a perder a alegria, como a alegria, ela tem sido alvo de afronta, alvo a ser saqueado pelo inimigo das nossas almas, porque um coração alegre formoseia o nosso rosto. A alegria é um combustível poderoso para que muitas coisas da nossa vida, ou se não tudo na nossa vida, possa caminhar e se desenvolver de uma forma mais plena e consistente. Sophia Miller, ela disse: eu não tive um chamado, li uma ordem e obedeci. Quando nós olhamos o ministério pastoral, é isso, não é apenas um sussurro, não é um grito de alguém, não é uma vontade pessoal, não é algo que a família almeje em si, nos impulsione ou nos empurre para lá. Eu me lembro que quando eu fui para o seminário, nós éramos noivos, preparando para o casamento naquele ano de 97, quando nos casamos, entrei no seminário, em fevereiro, e a minha esposa, até então noiva, foi a minha maior incentivadora, e ela fez uma observação e disse assim: eu não quero que você seja pastor, eu não quero me casar com um pastor. Eu vi o meu pastor sofrendo muito, e eu também vi, nós éramos adolescentes da mesma igreja, e carregávamos traumas, e ela disse assim: eu estou te encorajando, te incentivando, porque você já ajuda na igreja, e isso vai ser bom para você, para que você esteja mais preparado para ajudar. E eu topei, falei, achei legal, eu preciso mesmo, e fui. E eu me lembro, Jorge, do professor Elton Nunes, quando no segundo semestre nós nos casamos, Deus nos permitiu nos casar primeiro, Deus é esplêndido em tudo que faz. E aí no segundo semestre daquele ano, em uma aula, o pastor Elton Nunes, ele disse assim: eu vou pedir a um pastor que ore. Nos surpreendeu o pastor Cândido, porque olhamos assim, ninguém aqui é pastor, todo mundo é seminarista, e ficou aquele silêncio, e ele deu um tempo, e ele orou, e ele deu uma palavra pastoral, e ele disse assim: será que não tem pastor aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Aqui é uma casa para profetas. E aí Deus usou ele, aquela palavra entrou no meu coração, e eu pensei na minha esposa, eu falei: o que vai ser de mim? Deus, tu sabe de todas as coisas. Eu falei: essa palavra é para mim. E eu cheguei em casa e compartilhei com ela naquela noite, e ela começou a chorar. Você está brincando? Só pode estar brincando. Eu te disse, eu te pedi tanto. Eu falei: eu estou falando a verdade, Deus falou comigo, e contei a experiência. E ela ficou chateada, chorou, saiu do quarto, dormimos e passou a semana, e ela me perguntava: você estava brincando, né? Diz para mim que você estava brincando. Eu falei: não, eu estava falando sério. E aquilo ficou algumas semanas, até que um dia eu disse para ela, eu falei: olha, faz o seguinte, conversa com Deus, assim como Ele falou comigo, se eu estiver enganado, Ele vai dizer para mim que eu estou enganado, mas se você estiver enganada, se você estiver errado, Ele vai mudar o seu coração. E Deus mudou o coração da minha esposa, e hoje nós somos apaixonados pelo ministério, ela vive o ministério comigo. Então, olhando essa frase de Sophia Miller, eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci, e nós estamos aqui por obediência, mas não é uma obediência que nos leva a um sacrifício sobre algo que nós não queremos, não é uma obediência cega que vai nos restringir a viver algo sobrenatural, ou algo de Deus que alegra a nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo, a escrever essa carta tão especial aos Filipenses, o teor dela do capítulo 1, do primeiro verso até o final, é sobre alegria. É verdade que no ministério vivemos experiências que nos abalam, que nos entristecem, que nos fazem em algum momento pensar até em desistir. E não são poucas essas.
a incompreensão de alguns, a ingratidão de outros, a partida de um ajudador, um casamento desfeito. Quantas coisas do dia a dia que o pastor ouve, que ele guarda, que ele leva diante de Deus, que ele ora, que ele apresenta, resguarda a família, não quer comunicar no primeiro momento, resguarda a liderança, a igreja, é entre ele e Deus. Porém, o ministério também é algo totalmente diferente do entendimento e sentimento humano. Por isso, mesmo vivendo todos esses dilemas, somos agraciados em poder ver o agir de Deus na vida de tantas pessoas. Casamentos realizados, famílias edificadas, vidas restauradas, filhos apresentados, pessoas batizadas, líderes formados, sonhos realizados. Quantas alegrias! Por isso, a carta aos Filipenses também é chamada carta das coisas excelentes. Ela nos põe na rota da excelência, porque o ministério é algo excelente, vindo de Deus sobre a nossa vida, tornando a nossa caminhada desafiadora e buscando a excelência naquilo em que nós fazemos. Ela é chamada carta da alegria, porque ela potencializa e consolida a alegria que vem de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo com muita propriedade: alegrai-vos sempre. Não é por alguns instantes, não é circunstancial. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ele aponta para a fonte, ele aponta para a razão, ele aponta para aquele que é a essência, ele aponta para onde nós temos que direcionar o nosso coração, os nossos pensamentos, quando a alegria está sendo assaltada, envolvida pela tristeza, por um sentimento de angústia, por um abatimento da alma. Nós precisamos buscar nele, nos curvar diante dele e dizer: Senhor, ponha em mim a alegria do céu. Algum tempo atrás, eu comecei a viver uma angústia, pastor, e eu aprendi com um amigo, pastor Aécio, que existem momentos que a gente vive da nossa vida que é uma angústia, que a gente olha, a família está bem, as coisas estão indo bem, mas o meu coração... E aí a gente lembra do que o salmista, ele também viveu. Por que estás angustiado e abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele diz algo excelente: espera em Deus. Eu imagino como ele olhando para um adversário que tenta derrubá-lo, e ele olha e diz assim: você está abatido, você quer roubar a minha alegria, você quer me jogar no chão, você quer tirar a minha perspectiva, você quer me afastar da fonte da alegria. Mas eu quero te dizer: espere em Deus, você vai ver o que Ele vai fazer. Espera nele, pois eu ainda o louvarei, eu o bendirei, eu glorificarei o nome dEle, eu adorarei a Ele, pois a fonte é Ele. Eu busco nele, e nele eu tenho a certeza de que essa alegria, ela me será restaurada e restabelecida. Aleluias! E eu estava me sentindo assim. Eu fui para o quarto, dobrei os meus joelhos num dia de manhã. Minha esposa já tinha ido para o trabalho, e eu disse em minhas lágrimas, eu disse ao Senhor: Senhor, o meu coração está angustiado. Senhor, eu não quero entrar num quadro de depressão. Senhor, eu não quero que a angústia domine o meu coração. Senhor, por favor, ponha no meu coração a alegria do céu. Senhor Deus, restaure no meu coração a alegria do alto, que só o Senhor pode dar. Senhor, as adversidades, elas tentam assaltar o meu coração, mas eu confio em Ti, e eu não serei vencido por essa angústia que tenta me dominar. Abatimento da alma. O Senhor é a fonte. Clame, chame por Ele.
no ministério pastoral, nós precisamos em todo tempo ser esse alvo, e somos o alvo da graça do Senhor. Mesmo Paulo tendo escrito esta carta na prisão, Paulo pronunciou a palavra alegria cerca de 21 vezes. Que alegria é essa? Que alegria é essa capaz de manter-me de pé, de me levantar, de me levar a prosseguir, a romper com as minhas impossibilidades humanas e ter mais de Deus? Que alegria é essa, onde o mal, por mais danoso que seja, se torna inoperante, quando essa alegria entra no meu coração, destruindo todas as fortalezas do mal. Que alegria é essa, que mesmo diante de um mundo, uma sociedade tão hostil, eu encontro prazer em viver e fazer o bem ao meu próximo. Que alegria posso ter quando no ministério boa parte do tempo passo sozinho, tentando solucionar as mais diversas interrogações. Quando tantas vezes me pego cercado, rodeado por pessoas, mas quando eu, diante da minha humanidade, preciso falar, desabafar, expor algo que está aqui dentro, olho para os lados e posso contar nos dedos quantos tenho comigo na caminhada. Assim foi com Jesus, rodeado por uma multidão, ora com os seus discípulos, ora com 3 para oração, e ora com 1, e em algum momento os 3 dormindo, é entre ele e o Pai. Mas a alegria do ministério, ela não nos é tirada, e nem medida pelo número de pessoas que nos cercam. Essa alegria, ela é especial, não gerada por coisas e bens que estão à minha volta, pois um dia elas podem faltar ou serem insuficientes. Essa alegria encontra significado e suficiência em Cristo Jesus. Meu amigo fiel, conselheiro, Ele só quer o melhor para mim, e quando faz por puro prazer e amor. Por isso Jesus disse: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando a alegria de Cristo está na nossa vida, a nossa alegria, ela é completa. João 15:11. Como também diz em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olhando o livro de Atos, capítulo 20, verso 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A alegria do ministério, a alegria em cumprir a caminhada, a alegria em poder dizer: eu estou firmado na rocha que é Cristo, a alegria que nos enche, nos traz a paz do alto, que excede todo entendimento. E por isso mesmo Paulo, em 2 Coríntios 13:11, diz: por fim, irmãos, vivei com alegria, tendei à perfeição, animai-vos, tende um só coração, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. A fonte é Ele. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria está em Cristo, firmada na pessoa dele, sob a promessa que vem dele. O apóstolo Paulo afirma que a suficiência em Cristo deve nos fazer superar todas as preocupações, inquietações, medos e receios, e nos fazer avançar sempre. As preocupações afetam tanto a nossa maneira de pensar, quanto os nossos sentimentos. Por isso a falta de alegria traz o abatimento na alma, a angústia no dia a dia, e nós precisamos dela
para ser um combustível à nossa fé e o nosso viver diário. Porém, se tivermos uma maneira diferenciada de pensar e encarar essas realidades, se tivermos uma mente sérvil, submissa e sobrenatural, certamente não permitiremos que fatores internos e externos roubem de nós a alegria proposta pelo céu. E aí, eu quero compartilhar com vocês, com o pastor, para todos nós, que nós precisamos da alegria para ter uma caminhada vitoriosa, e ela pode ser vista nas 3 provisões que Deus nos concede, e elas estão aqui no capítulo 4. Eu quero pensar com você rapidamente. Primeira provisão, essa provisão que Deus nos dá, ela nos ajuda numa caminhada vitoriosa. Essa provisão que Deus nos dá é para alegrar o nosso coração. Essa provisão, ela protege o nosso coração para que a alegria não seja assaltada, roubada. A primeira provisão é a sua paz. E por isso ele deixou como promessa sobre os seus discípulos e sobre todos nós: deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Paz. Não por acaso o seu nome descrito pelos profetas, anunciado pelos anjos, que ele seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A paz, ela traz sobre nós quietude na nossa alma. A paz, ela gera harmonia nos relacionamentos. A paz nos envolve, alegrando o nosso coração. Então, essa provisão de Deus chamada paz, ela nos ajuda numa caminhada de constante alegria diante do Senhor. Veja os versos de número 7 e o verso de número 9. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, que tem alguma virtude, nisto pensai. O verso 9, o que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, tudo isto praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Paz, paz, paz. Essa paz, ela guarda o nosso coração. Como diz o verso de número 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio das orações e súplicas com ações de graças. Essa paz, ela guarda o nosso coração contra a ansiedade, que é inimiga da paz e da alegria. Essa paz, ela nos leva a uma vida de oração e orar intensamente, corretamente, buscando nele, por meio dele, através dele, com orações e súplicas e ações de graça. Essa paz, ela nos ajuda a pensar e a viver de maneira correta, como lemos no verso de número 8. Tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, naquilo que é virtude, nisso pensai. Se o nosso pensamento, ele está divergindo dessas qualidades e características aqui, fatalmente a nossa alegria será assaltada. Por isso, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer uma frase muito interessante, talvez você já tenha ouvido: onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. Se nós queremos ter a alegria do alto e ter a paz do céu, os nossos ouvidos precisam estar focados naquilo que Deus nos diz através da sua palavra.
Onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. Os maiores conselhos estão na palavra, a direção para a nossa vida está na palavra, a paz que excede todo entendimento está nos revelada na palavra. Ouça os conselhos de Deus na palavra, e a sua alegria, ela será plena, estabelecida e reestabelecida por Cristo Jesus. Amém? Para termos uma caminhada vitoriosa, vivendo em alegria com o Senhor, nós precisamos da segunda provisão, e essa provisão é o seu poder. Poder. Não é pela força do nosso braço, não é pela sabedoria da nossa mente. Por isso João, num tom muito desafiador, e era um homem de coragem, um homem que desafiava o seu tempo, um homem além do seu tempo, ele pode dizer: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não for dado. Todo poder emana de Deus, tudo que precisamos está no céu. Por isso, nós temos a provisão para que essa alegria esteja firmada nos nossos corações, que é o seu poder. Veja o verso de número 10, alegro-me, olha como Paulo repete, alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, da qual na verdade estavas lembrando, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de algumas necessidades, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando a escassez, posso todas as coisas. Mais uma vez, posso. Glória a Deus. Posso. E esse posso, ele não é humano. Esse posso todas as coisas não é excluir Deus, porque a fonte continua sendo Ele. Posso naquele, nele, através dele, por Ele, pois é Ele quem me fortalece. Se Ele não me fortalecer, eu não posso coisa alguma. E Paulo só está dizendo: eu posso, porque a minha alegria está nele, a paz vem dele, o poder vem dele, e é ele quem me fortalece. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. 7 anos de ministério pastoral, quantos relatos ouvimos aqui? É o poder de Deus sendo manifestado no coração de um homem, sendo ministrado ao coração de um homem, para ser revelado ao seu povo. Quantos segredos liberados no céu sobre a vida daquele a quem Deus escolheu para conduzir este rebanho. Por isso ele disse: eu vos darei pastores segundo o meu. Eu quem dou, sou eu, é meu. A igreja é minha, o ministério é meu, o pastor é meu. Ele cuida de tudo, ele faz tudo acontecer. É só buscarmos nele o contentamento, a alegria, a paz, e entender que é o seu poder. Por isso, ele mesmo disse: nós estamos vivendo o ano lá debaixo de uma missão. Por isso ele, quando ressuscitado,
Ele impulsiona os discípulos e diz: agora vocês podem ir, porque eu dei poder a vocês. Irmãos, isso é extraordinário. Eu vos dei poder. Eu vos dei poder. Eu vos dei autoridade. Nós precisamos abrir o coração, a nossa mente, os nossos braços e dizer: eu recebo, porque eu quero viver sob a perspectiva do céu. Eu quero viver sob a dependência do céu, sobre a palavra que vem do céu. Eu quero o poder de Deus manifesto na minha vida. Quando chegamos para a Venda das Pedras, tinha uma parte do terreno ao lado da igreja, que era da igreja, um pedacinho, pastor, talvez 7 metros pela largura total do terreno, que era 15. Aquilo me intrigou. Eu falei assim: irmãos, por que a igreja tem só esse pedaço de terreno aqui? Aí me contaram a história. Não, porque aqui morava uma família que era de uma outra religião, com todo respeito, eles eram espíritas, e eles eram amigos das pessoas da igreja. Era um casal de idade com um filho rapaz. Encurtando a história, quando eles estavam de bastante idade, eles saíram dali para morar dentro do centro, facilitando a logística de vida deles. E eles ofereceram à igreja. A igreja: não, a gente não precisa de uma propriedade grande, a gente só quer esse pedaço aqui para fazer um banheiro, uma cantina, uma tapagenzinha de telebrasilite. Aí eu falei: meu Deus. E ele disse, o casal morreu, veio a falecer, e o filho revoltado, ficou revoltado com a igreja, porque os pais precisavam vender, falou assim: eu vendo para qualquer pessoa, menos para a igreja. Ele ficou como herdeiro, e ali morava um senhor de aluguel. Eu falei assim: nós vamos começar a orar hoje. Eu ouvi isso no domingo de manhã, à noite eu perguntei à igreja: quantos se lembram dessa história? Os mais antigos levantaram as mãos. Nós vamos começar a orar hoje, irmãos, hoje. Oramos, pastor, 1 ano. Do outro lado dele botou a venda. Nós não entendemos nada. Mas a gente quer esse aqui, por que é o do outro lado? Aí um irmão foi lá: pastor, é porque o portão de lá dá para 22 de maio, a avenida principal. Compramos, ele ficou no meio. E um dia estávamos numa vigília de oração, começamos a fazer jornada, vigília de oração, e Deus havia me dado uma visão em casa, quando eu orava, pedindo ao Senhor pelo terreno, que nós estávamos dando as mãos. Deus é estrategista, né? Nos deu do lado de lá, abrimos o portão, e aí a gente tinha acesso, e aí Deus me mostrava a gente de mãos dadas, circulando aquela propriedade, e os muros caindo. E aí assim, irmãos, eu era mais novo na época, batista, você está me entendendo? Nada contra, mas a formação, um pouco assim, devagar, com esses mistérios aí de Deus. Você está me entendendo, né? Eu não podia ir com muita sede ao pote novo, senão a turma, ó, igreja experiente. Deus falou: ó, vai devagar. Aí eu cheguei na vigília, falo, não falo, o Espírito Santo falou: fala. Aí eu falei: irmãos, isso era 1 e pouca da manhã. Contei o que aconteceu. Aí os irmãos, amém, estavam mais fervorosos do que eu, e eu não sabia, né? Amém, glória a Deus, aleluia, vamos agora, pastor. 1 e pouca da manhã, nós rodeamos aquele terreno, impomos as mãos, começamos a orar, isso numa sexta-feira. Quando chegou no domingo, o senhor que morava na casa falou assim: olha, o moço esteve aqui, pediu para o senhor ir lá, que ele quer vender o terreno para a igreja. É o poder de Deus, irmão. Eu estou resumindo uma história de 2 anos. Eu fui 3 vezes lá com empresários da igreja, para ele não saber que eu era o pastor, usando uma estratégia. Levei empresários. Um irmão chamado Quintanilha, que está na glória, levou o filho dele, que era dono de supermercado, que conhecia ele desde pequeno. Irmãos, eu estava lá dentro do centro.
E eu fiquei quieto na minha, eles começaram a negociar. Quando ele foi negociar, ele deu aquela olhada assim para mim. Eu falei assim, já falou com ele. Ele olhou para mim, olhei para ele. Ele falou, não vou vender nada não. Eu não preciso de dinheiro. Deixa quieto lá, não preciso. Aquilo me deu, mas eu quero te dizer o que Deus nos ensina. Voltando para casa, no dia seguinte, na manhã, fui orar. Dobrei os meus joelhos dentro de casa. Estou orando. Irmãos, Deus, com as costas da mão, com a frente da mão, Deus me bagunçou ali de manhã. Sabe, igual aquele lutador que está nas cordas, não consegue sair dali, está doido para o juiz falar, senhor, encerrou. Eu estava assim no chão já do quarto. Deus falou assim comigo, por quê? Preste atenção nisso. Por quê? Você fica levando pessoas lá para falar em meu nome. Você não crê que eu posso dar? Vai você. Falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa. E aí nesse dia, quando chegou lá, nós negociamos dentro da propriedade dele, e Deus nos deu o terreno. Quando eu apertei a mão dele, ele falou assim, eu não preciso de papel não, comigo é apertar a mão. Falei, comigo também é assim, aí eu já enchi o peito, né? Comigo também é assim, pode apertar a mão. Apertei a mão. E aí ele falou assim, eu quero tanto. Eu falei, nós vamos dar tanto. Ele, não, aí não, a negócio, então nem eu nem o senhor é tanto. Tá bom, tá fechado. Eu falei, só que a gente não tem dinheiro não. Primeiro, fechei o negócio, né? Tá fechado. Falei, tá fechado. Falei, só que tem uma coisa, a gente não tem o dinheiro não. Ele falou, mas como que vocês vão pagar se não tem dinheiro? Falei, só nos dá 20 dias que eu vou te dar a entrada e o restante vai ser parcelado em 10 vezes no valor de tanto. Ele coçou a cabeça e tinha um advogado com ele, que falou assim para a gente, ó, eu vou ajudar vocês, porque a Igreja Batista é uma igreja séria. Eu vou ajudar vocês. Enquanto ele estava lá dentro dando consulta, esse advogado viu a gente chegar, isso foi no domingo de manhã, ele falou assim, vocês são de onde? Nós somos da igreja. Tipo, uma igreja aqui fazendo uma consulta aqui, como é que é esse negócio, né? Tal, tudo ajeitadinho, arrumadinho. Falei, nós viemos conversar com o senhor, com o moço aí, porque é ele que chamou a gente. Aí ele falou assim, o que se trata? Eu ajudo ele a cuidar dos negócios, os pais morreram. Aí expliquei para ele a situação e ele falou assim, ó, eu vou ajudar vocês. Ele me ouve, se eu disser para ele, ele vai fazer, ele é obediente a mim, eu já era um senhor, eu que cuido das coisas dele. Eu vou ajudar vocês porque a Igreja Batista é uma igreja séria. Aí quando eu falei que eu não tinha dinheiro, ele coçou a cabeça, aí o advogado entrou. Falou assim, pode vender, eu assino embaixo, eles vão te pagar, pode vender. E estamos lá, graças ao Senhor. Ficamos amigos, Ficamos amigos, irmãos, amigos. Comi peixe lá dentro com ele me deu uma sabiá de presente, ele fez uma cesta de hortaliças, verduras que ele tinha lá, e aí quando ele me deu a primeira vez, eu confesso que eu fiquei assim, falei com ele, ó, tudo que Deus nos dá é bênção, mas a gente primeiro tem que agradecer, ó. Agradecer. Vamos agradecer? Vamos. Agradecemos, impomos as mãos, consagramos ao Senhor e o peixe desceu maravilhosamente bem. Amém? Poder, irmãos. A provisão que Ele nos concede para que a alegria esteja presente é o seu poder. Ele disse aos discípulos, agora vocês vão, porque eu dei a vocês e dou a vocês poder, eu dou a vocês autoridade, e em meu nome vocês vão fazer coisas extraordinárias acontecer. Então fique feliz, alegre, contente e certo de que a sua vida é uma vida onde a paz está abundando, onde o poder te conduz. E por último, para não me estender muito com você, por causa do nosso tempo, esse poder
é uma ação soberana de Deus, que é a providência dele. Esse poder nos ajuda a cumprir os seus propósitos, versos 11 e 12. Esse poder é que nos fortalece para o dia a dia, verso 13. Mas a última provisão, para que a alegria esteja sempre presente na nossa vida, as suas promessas, paz, poder, promessa. Versos 14 em diante, essa carta maravilhosa, Paulo encerra dizendo: todavia fizeste bem em participar das minhas aflições. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vocês. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. No que eu procure doações, não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito, mas tendo tudo e até em excesso, tenho amplo suprimento, depois que recebi de Epafrodito, o que enviaste como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. E aí o verso 19, olha o que Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza, na glória, em Cristo. Ele está falando de promessa. Eu te convido a recitarmos juntos, vamos lá? O meu Deus ao nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam, todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus esteja com o vosso espírito. Um homem que estava na prisão foi capaz de trazer uma mensagem poderosa falando sobre alegria, porque a alegria que vem do Senhor não está condicionada ao momento da sua vida, está muito mais além do que a nossa condição humana e momentânea. Essa alegria não pode ser medida por aquilo que nós desejamos conquistar e não conquistamos, desejamos ter e naquele momento não temos. Essa alegria excede todo entendimento humano. Essa alegria, ela é mantida pela paz. Eu não tenho, mas Deus me deu paz. Essa alegria é mantida pelo seu poder. Não foi dessa vez, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa alegria, ela tem como suprimento as suas promessas, e eu continuo crendo que elas irão se cumprir. Eu quero nessa noite liberar uma palavra em nome de Jesus sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre essa igreja do Senhor, sobre essa família maravilhosa, sobre a sua família. As promessas do Senhor, elas irão se cumprir no tempo determinado por Ele. E creia, irmão, que mesmo passando pelos desertos, pelos vales da vida, o Senhor é a fonte de toda a alegria e paz. Paulo é um testemunho vivo de alguém que tudo enfrentou por amor a Cristo, tudo viveu por amor ao Evangelho, mas nenhuma circunstância, nenhuma situação de adversidade foi capaz de roubar a alegria, porque ele tinha promessas. Entendermos que temos a companhia dele nas tribulações, são as suas promessas. Temos um crediário no céu, o céu não entra em crise, são as suas
promessas, entender que nós temos uma riqueza inesgotável com Ele na glória, são as suas promessas. O ministro e a igreja não foram chamados para responder e resolver todos os problemas das pessoas, mas para modestamente fazer o que elas se lembram de que no meio das dores e tribulações pode-se encontrar o primeiro sinal de vida nova e pode-se viver a experiência de ter a verdadeira alegria, que é Cristo. Cristo. Nós somos insuficientes em muitos momentos, mas nós temos em Cristo a suficiência para todas as coisas. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, estou reiterando, reafirmando, reforçando, alegrai-vos. Pastor Cândido, que essa alegria, desse sorriso espontâneo, esteja sempre presente no seu coração, e que quando vier alguma seta do inferno, um dardo inflamado do maligno, que esses 3 suprimentos que vêm do Senhor esteja sempre presente, que Ele te dê paz. Quando se sentir impossibilitado, que Ele revele poder. Amém. E quando algo mexer aqui dentro, que você olhar para os lados, será que esgotou? Ele vai dizer, não, eu ainda tenho promessas, suprimentos que vão manter essa alegria viva, firmada na sua vida, na vida da sua família, na vida dessa igreja querida e amada para sempre. Amém? A Ele toda a honra e toda a glória. Deus abençoe. Deus abençoe você. Muito obrigado. Muito obrigado.